Vamos lá. Os povos tradicionais são grupos sociais que mantêm modos de vida próprios, geralmente originados de longa permanência em um território específico. Eles preservam conhecimento ancestrais, relações sustentáveis com o ambiente e possuem identidades culturais próprias. Então vamos dar uma olhada nas principais características gerais desses povos. Primeiro, relação profunda com a natureza, então manejo sustentável, uso racional dos recursos e preservação ambiental. Uma organização comunitária forte, então decisões coletivas e trabalho solidário é característico. Em questão cultural, tem muitos saberes, então medicina natural, técnicas agrícolas, pesca artesanal, extrativismo, entre outros. Mas tem um risco social, frequentemente ameaçados por grilagem, garimpo, desmatamento e conflitos diversos. Por isso, tem um reconhecimento legal da Constituição de 1988, que garante direitos territoriais e culturais para estes povos. Então, quais são os principais povos tradicionais que nós temos? Primeiro, nós temos os indígenas. Eles são os primeiros habitantes do território brasileiro e têm uma cultura diversa, com mais de 300 etnias e mais de 270 línguas. Tem uma economia baseada em agricultura, de coivara, caça, pesca e coleta. Sua organização social é por aldeias, caciques, conselhos e anciões também. A defesa do território é essencial para a manutenção da identidade desses povos. Temos também os quilombolas, que são descendentes de africanos escravizados, que criaram comunidades de resistência, que são os quilombos. A economia é agricultura familiar, artesanato e pequenas criações, e possui uma identidade concentrada na ancestralidade africana, religiosidade e cultura oral. Importante, direito ao território, garantido pelo artigo 68, ou seja, eles têm uma grande participação legislativa. Os ribeirinhos, eles vivem às margens dos rios, a Amazônia e o Pantanal principalmente. Economia, pesca, agricultura, extrativismo, principalmente açaí e castanha. Eles são caracterizados por terem transporte fluvial como principal meio de locomoção. Também tem uma cultura marcada por festas religiosas, lendas e músicas locais. Temos também os caiçaras, descendentes da mistura entre indígena, portugueses e africanos, presentes no litoral do sul e sudeste. Eles vivem da pesca, da parte artesanal, roças e também sofrem uma pressão muito grande de turismo e especulação imobiliária. Temos também o extrativista, ou os castanheiros ou seringueiros. Presentes principalmente na Amazônia, a economia é ligada ao extrativismo e à borracharia, castanhas e óleos vegetais. Eles têm uma luta histórica pela preservação da floresta, principalmente com um personagem muito importante que é o Chico Mendes. Então é um povo muito importante. Além disso, temos os pescadores artesanais, que eles também têm uma relação muito sustentável com a natureza e enfrentam ameaças de poluição, pesca industrial e mudanças climáticas. E por fim, nós temos os povos de terreiro, que são comunidades religiosas de matriz africana, o candomblé, uma cultura com cantos, danças, gastronomia e símbolos de resistência. Vamos entender um pouco do conceito dos 5 Brasis, que foi criada pela Darcy Ribeiro. Basicamente, ela organizou o Brasil em 5 grandes complexos culturais regionais, baseados na formação histórica, no povoamento e nos sistemas econômicos. Então, a primeira região que nós temos é o Brasil indígena, a maior diversidade étnica do planeta antes da colonização. Terras ocupadas de forma sustentável, mas sofre genocídio, perda de território e ameaças atuais. Importância: ela é a base de inúmeros de elementos da cultura brasileira, língua, alimentação, técnicas agrícolas e entre outros. Além disso, temos o Brasil litorâneo, a primeira região ocupada pelos portugueses. A economia é baseada no açúcar, depois do café. Tem uma forte influência europeia e africana, com uma urbanização e centros econômicos, como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Além disso, nós temos o Brasil sertanejo, que fica no interior do Nordeste e partes de Minas, marcado pela seca, pecuária extensiva, cultura do vaqueiro e poesia popular. Tem uma forte desigualdade social e migrações históricas. Em seguida, nós temos o Brasil caipira, interior de São Paulo, sul de Minas e Paraná. Ela tem uma colonização mais tardia, então uma agricultura policultora. Cultura de caipira, que a gente diz, significa que tem folias de reis, modas de viola, culinária simples. Então é muito importante para o Brasil. Temos também o Brasil amazônico, com uma baixa densidade populacional, grande diversidade biológica,
povos indígenas, ribeirinhos e seringueiros que moram lá, e uma pressão do desmatamento, mineração, exploração internacional muito grande. A gente também tem que entender o esquema da resistência cultural na ditadura militar que aconteceu. Foi aproximadamente entre 1964 e 1985. O Brasil viveu um regime militar autoritário, com censura, repressão e restrição de direitos. Mesmo assim, houve intensa resistência cultural, que se manifestou em várias formas, como, por exemplo, na música. A gente tem várias músicas como do Caetano, Gil, do Mutantes e outros para criticar o regime. Chico Buarque também utilizava metáforas para driblar, a censura. No teatro e no cinema, então teatros da Arena e Oficina criaram peças críticas como A Roda Viva. Teve também um cinema novo que denunciava a desigualdade social e autoritarismo. Teve também a questão da leitura, então escritores produziam obras críticas veladas, então livros censurados, pequenos autores perseguidos ou exilados também, e até movimentos estudantis, como a UNE e grêmios estudantis, foram um dos maiores focos da resistência. Também teve a arte e a imprensa alternativa. Jornais como O Pasquim desafiam a censura com humor. A resistência cultural manteve vivo o pensamento crítico e ajudou na redemocratização do território brasileiro. Pessoal, vamos entender um pouco o que a geografia ela estuda esses povos e como elas organizam o território brasileiro. A primeira ideia é de territorialidade, ou seja, os povos tradicionais dependem diretamente do espaço natural. Território não é só terra, envolve cultura, espiritualidade e memória também. Então, conflitos fundiários são comuns, principalmente na Amazônia, e isso deve ser revertido. Além disso, tem uma relação com o meio ambiente muito forte. Então, eles são os maiores responsáveis pela preservação ambiental no Brasil. Terras indígenas têm as menores taxas de desmatamento. Então, tem várias práticas sustentáveis, a agrofloresta, pesca sazonal e até o extrativismo consciente. Também tem uma distribuição geográfica. Então, na Amazônia, tem os indígenas, os ribeirinhos, os seringueiros. No litoral sudeste e sul, tem os caiçaras. No nordeste, os sertanejos e os quilombolas. No Pantanal, principalmente, os ribeirinhos e os pescadores. E eles têm uma pressão externa também muito forte, por causa do garimpo ilegal, da grilagem e invasão de terras, expansão da agropecuária, construção de hidrelétricas e mudanças climáticas que afetam o ciclo de chuvas e pescas. Ou seja, eles sofrem muito com esse processo. Vamos tentar conectar então isso com a ideia da Darcy Ribeiro, que criou essa divisão. Cada Brasil possui territorialidades distintas. Então, o amazônico é fundamentado no extrativismo e nos povos originários. O sertanejo no impacto da seca, migrações e pecuária. Na parte litorânea, é fundamental a urbanização e industrialização. Na parte caipira, a agricultura e modernização do campo é característico. Então, a gente conectou agora a parte geográfica com a histórica. Na sociologia, a gente tem que entender a parte da indústria cultural. Ele é um conceito de Adorno e Horkheimer, ele traz uma transformação da cultura e mercadoria. Então, músicas, filmes, notícias e moda, tudo produzido em massa. Qual que é o objetivo principal? Adquirir lucro através de uma padronização do gosto. Qual que é a consequência disso? Uma diminuição da autonomia crítica do próprio público. Então, no Brasil, tem novelas, reality shows, músicas feitas para viralizar e conteúdos repetidos e simplificados para uma grande audiência. Então, isso é muito importante para a sociedade que nós temos agora. Além disso, nós temos os movimentos de contracultura. São movimentos que surgem contra padrões dominantes da sociedade de consumo. As principais características dela é a rejeição ao conservadorismo e ao autoritarismo, a valorização da liberdade, criatividade e crítica social. Acredita também no pacifismo, direitos civis, igualdade racial e movimentos juvenis. Isso foi muito comum, principalmente na ditadura, como falei. Então, hippies, rock contestadores, punk, movimentos estudantis e outras coisas são exemplos desse processo. No último tópico de sociologia, nós temos a aculturação. É um processo pelo qual um grupo assimila elementos culturais de outro. Então, a gente tem alguns tipos, que é a imposição, ou seja, ocorre com força, então catequese indígena, por exemplo. O contato voluntário, então troca mútua de elementos culturais. Temos o sincretismo, ou seja, mistura de culturas, exemplo, religiões afro-brasileiras. Isso pode gerar o quê? Perda de cultura, resistência cultural e adaptação e criação de novas identidades.
Por isso que surge na Constituição brasileira a cultura como um direito social. Ou seja, a Constituição de 1988 determina que cultura é um direito de todos. O Estado deve garantir acesso à cultura, proteger patrimônio imaterial, então festas e saberes, incentivar a diversidade cultural, incluindo os povos tradicionais, porque promover cultura é promover cidadania, entender onde nós viemos e para onde nós vamos. Bom, pessoal, então o vídeo hoje de Humanas é isso. Traz o conteúdo todo resumido e muito bem explicado. Então vejam mais uma vez, vejam os resumos. Boa prova para vocês. Valeu!